TV da Cidade, Canal 12 Fernandópolis. Vem aí mais um programa TV da Cidade. Nova administração da Fundação Educacional de Fernandópolis descobre rombo de 3 milhões de reais. Ministério Público Federal debate crise hídrica na região. 20 municípios da região já foram à Justiça por causa da iluminação pública. Ministério da Saúde anuncia um novo edital de residências em medicina da família. Você vai conferir também uma edição especial, uma reportagem com o craque Miller, que já está na cidade de Fernandópolis e vai defender o FFC na temporada 2015. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Jornal Cidade desta terça-feira, que está começando. Olá, o nosso boa noite a você que acompanha a programação da TV da Cidade pela Cabo Mix. Somos o Canal 12, a imagem de Fernandópolis. Muito obrigado a você nos acompanhando em sua casa ou em seu local de trabalho. A nossa programação vai ficar bem informado a partir de agora com a gente aqui na TV da Cidade, nesta terça-feira, 10 de fevereiro de 2015. Vamos às notícias, às informações. Nova administração da Fundação Educacional de Fernandópolis descobre um rombo de 3 milhões de reais. Segundo a divulgação do Diário da Região, na edição de hoje, a atual administração da FEF, nomeada pela Justiça, descobriu que a Fundação pagou cerca de 3 milhões de reais por créditos tributários podres, que não valem hoje um centavo. Em 2007, uma usina de açúcar e álcool de Capela, estado do Alagoas, ofereceu à Fundação por 3 milhões de reais um crédito tributário contra a Receita Federal no valor de 6 milhões. A FEF aceitou o negócio, aparentemente lucrativo, já que resgataria o dobro do valor pago e repassou 600 mil reais à usina e mais 2 milhões e 400 mil a uma empresa do Paraná e um empresário de Ribeirão Preto que se dizia representante da usina. Agora, ao tentar resgatar o crédito de 6 milhões, o interventor da FEF, Titósio Errara, soube da Receita Federal que o crédito já havia sido utilizado antes da venda da FEF. A suspeita é de que a fundação foi vítima de um golpe de estelionato ou que a compra dos créditos foi usada como justificativa para desviar dinheiro da fundação. Advogado José Poli, que integra o grupo de interventor da fundação, disse que vai encaminhar esses documentos à Polícia Federal e também ao Ministério Público. A compra de créditos tributários podres se soma a outras irregularidades na FEF, a maior parte delas supostamente praticadas pelo ex-presidente da entidade, Paulo Sérgio do Nascimento, que chegou a ser preso no mês de dezembro. Ele foi afastado temporariamente do cargo pela Justiça e indiciado pela Polícia Federal por estelionato, apropriação indébita e participação em organização criminosa. O inquérito ainda não foi concluído. A primeira fraude descoberta pela Polícia Federal, que motivou a Operação Bolsa Fantasma, envolvia desvios de dinheiro de bolsas concedidas pelo programa Escola da Família. A FEF inflou o número de alunos inseridos e estudantes que pagavam as suas mensalidades normalmente, sem ter conhecimento de que também eram bolsistas. Também havia casos de estudantes que, mesmo depois de graduados, continuavam no programa como fantasmas. O dinheiro, segundo a Polícia Federal, era desviado pelos dirigentes da entidade. Além de Paulo Sérgio, também são suspeitos de envolvimento na fraude Neuclair Félix do Nascimento, que trabalhava na FEF e ao mesmo tempo coordenava a Escola da Família na Diretoria Estadual de Ensino aqui de Fernandópolis. E Silene Aparecida de Araújo, responsável pelo setor de recursos humanos. Eles também foram indiciados pela Polícia Federal pelos mesmos crimes. Além disso, os três tiveram seus bens bloqueados pela Justiça no mês passado. Os desvios
seriam pelo menos de 2 milhões de reais. A FEF parece mesmo ter sido alvo de criminosos ao longo de vários anos, segundo o despacho do juiz Evandro Pelarim, publicado na última semana. Além do inquérito na Polícia Federal, sindicâncias da Procuradoria-Geral da Justiça e da 2ª Vara Civil de Fernandópolis investigam a conduta do promotor Denis Henrique Silva e também da cartorária Nájila Cristina Boer em um saque de dinheiro suspeito em conta da instituição no início de 2013. Procurados no início do ano, ambos preferiram não comentar o caso. O advogado de Paulo Sérgio Renato Custódio da Silva disse que vai aguardar a denúncia do Ministério Público para rebater as acusações contra o ex-presidente. Sobre os títulos, disse que foram adquiridos na gestão anterior, a de Paulo Nascimento. A nova diretoria da FEF não para de descobrir supostas irregularidades contábeis e patrimoniais na instituição. Além do crédito tributário podre negociado com a usina alagoana no ano de 2007, o grupo de interventores da FEF descobriu que o ex-presidente da fundação, Paulo Sérgio do Nascimento, sacava o seu próprio salário, cerca de R$15 mil mensais, e o da mulher, cerca de R$4.500, na boca do caixa. Para o juiz Evandro Pelarim, uma irresponsabilidade administrativa. Mesmo os bens em nome da FEF têm se revelado com investigações retumbantes chamados de micos. Em 2012, a Fundação firmou um contrato com o Instituto Matise, de Belo Horizonte, em que a Constituição Mineira gerenciaria a FEF. Já na época, o Ministério Público do Distrito Federal investigava o Instituto por supostamente emitir diplomas universitários falsos. Apenas um mês depois do contrato, a direção da FEF rompeu o acordo, alegando falta de investimentos financeiros do Instituto e ainda ficou com o imóvel dado pela instituição mineira como garantia, uma propriedade rural na cidade de Barbacena, lá em Minas Gerais. Na época, a FEF alegava que o imóvel valia cerca de R$1.400.000. Agora, os interventores constataram que a propriedade está avaliada em cerca de apenas R$150 mil. Infelizmente, uma situação que coloca a Fundação Educacional de Fernandópolis, uma situação econômica crítica, mas dentro de toda a situação negativa que foi circundada na mídia regional, a Fundação continua sobrevivendo, graças aos seus profissionais, aos seus alunos, que fazem dela uma entidade séria. Corpo de docentes e alunos continuem acreditando nela. Prova disso, nesta fase de dezembro até aqui, que várias informações foram negativadas na mídia regional, a Fundação conseguiu ainda ter um superávit em alunos. Isso é muito bom. E aí a polícia e a justiça vai fazer as investigações devidas. E o Ministério Público Federal debate a crise hídrica na região. O Ministério Público Federal em Jales realiza hoje uma reunião pública para debater a produção de energia na usina hidrelétrica de Ilha Solteira. Isso devido à baixa vazão da represa e seus impactos no uso das águas. O evento, que acontece no Centro Integrado de Cultura em Santa Fé do Sul, vai discutir as condições técnicas da hidrelétrica e seus impactos ambientais para subsidiar a ação civil pública que tramita na Justiça Federal em Jales. Durante a reunião pública serão discutidas, logo mais à noite, questões relativas às cotas de operação da usina, os níveis de vazão e as restrições operacionais hidráulicas da represa. Também estarão em pauta o acompanhamento e avaliação pelos órgãos ambientais, o IBAMA e também o ANA, a participação dos usuários nas deliberações adotadas e o fluxo de informações adequadas para a previsibilidade da atividade econômica.
O evento é aberto a qualquer pessoa e será realizado, né, durante todo o dia. Na realidade, aconteceu das 9 da manhã até 1 da tarde e seguiu até agora, né? Finalizou há pouco tempo agora, há poucos minutos, esse encontro na cidade de Jales, como é importante, porque recentemente aí, a usina hidrelétrica de Ilha Solteira estava operando aí, né, na sua capacidade chamada morta, né, a capacidade morta, com a capacidade abaixo dos 10%, exigido aí pelo órgão. E aí, meu amigo, uma situação muito difícil, muito complicada, a usina hidrelétrica de Ilha Solteira. Tomara que São Pedro mande chuva e que caia muita água nas regiões. As regiões aí onde estão, né, as cabeceiras dos rios que fazem parte da represa da usina hidrelétrica de Ilha Solteira. E atenção, 20 municípios da região já foram à justiça por causa da iluminação pública. A obrigação de assumir a gestão da iluminação pública a partir do mês passado levou pelo menos 20 prefeituras da região Noroeste Paulista a ingressarem com ação na justiça para não ter que arcar com esse ônus. Desse total, o correspondente a 44% das cidades obtiveram liminar e até julgamento do mérito estão desobrigadas de trocar lâmpadas queimadas em espaços ou postes públicos. A resolução da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, publicada em 2010, com alterações em dezembro de 2013, estipulava que a partir do 1º de janeiro de 2015, a responsabilidade pela manutenção do serviço fosse transferida das distribuidoras de energia para as administrações municipais. As concessionárias ainda cabe o fornecimento de energia. Entre as alegações dos municípios que conseguiram a dispensa de cuidar da iluminação pública está a inaptidão técnica das prefeituras para tal. Guararapes obteve a liminar em setembro de 2013, antes da vigência da norma. O município argumentou à justiça não possuir mão de obra, equipamentos ou recursos para realizar a manutenção. Já a prefeitura da cidade de Gabriel Monteiro apontou a incapacidade dos municípios pequenos de assumir a iluminação pública, conforme informou a prefeitura. Já a prefeitura de Santo Antônio do Aracanguá, que conseguiu liminar em março do ano passado, expôs a impossibilidade de arcar com as despesas com o aparato técnico para a manutenção do serviço e também recursos que seriam investidos em educação e saúde. O abacaxi ficou para os municípios descascar, não estão munidos de faca, e aí, meu amigo, tem muitas ruas e cidades por aí que estão às escuras. Enfim, as distribuidoras, as geradoras de energia elétrica, as distribuidoras estão deixando de lado, entregando a responsabilidade para os municípios. E esses municípios pequenos que não têm condições. Enquanto isso, cerca de 40 municípios aí que já ganharam liminar, como faz? A exemplo aqui na cidade de Fernandópolis, vou falar o nome das ruas, a nossa redação recebeu uma ligação recentemente, tanto lá na rua Edio Alves de Oliveira, com encontro à rua Cerqueira César, vários postes, cerca de quase 2 quarteirões, estão com as lâmpadas queimadas e nada fizeram até agora. Os municípios, né, estão sendo obrigados a assumir o serviço e esses municípios menores não têm condições sequer alguma para assumir a bronca. Vai ficar esse jogo de empurra-empurra? Quem paga a conta somos nós. É o público, infelizmente. É a população, infelizmente. Então, vamos aguardar o desfecho. Como vai ficar. O que está falando aí, Boiô? O Thiago está falando o quê? Para a gente ir para o... Vamos faturar então, vamos, né? Rapidinho aí para o intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. Nós vamos falar
sobre a área da saúde. O Ministério da Saúde anunciou um novo edital de residências em medicina de família. Nós vamos falar também sobre a história do craque Miller, que já está aqui em Fernandópolis e vai defender o Fernandópolis Futebol Clube. Tem uma entrevista com ele aí. Daqui a pouco a gente volta, você vai acompanhar com a gente aqui pela Cabo Mix. Nós somos o Canal 12, TV da cidade. A imagem de Fernandópolis é rapidinho. Daqui 2 minutos estamos de volta. Até já.